Meu nome é Giovana, eu sou diretora do marketing do Caenc e vou estar acompanhando vocês aqui durante os minicursos e as palestras sobre o marketing. E eu queria lembrar também vocês sobre o processo seletivo para entrar no Caenc. Nós temos 2 vagas para o marketing, então se você é da UTFPR de Londrina e faz engenharia química, você pode se inscrever e estar participando do marketing, que é uma área muito legal. E também eu queria lembrar vocês sobre o desafio do logo, aproveitando o gancho, né, que a gente está fazendo esse curso. Se você, novamente, é da UTFPR de Londrina e faz engenharia química, você pode participar. E é isso, vou passar agora a palavra para o Lucas, para ele dar início à nossa palestra. É que um é bem específico e o outro é bem específico para pixels, certo? Então, tipo, o Photoshop, ele tá mais direcionado à edição de imagem, tá, tratamento, a efeitos especiais. O Illustrator está mais direcionado a vetores. Porque, como é que eu posso explicar para vocês a diferença entre pixels e vetores? De uma forma bem simples, pixels são quadradinhos que aparecem na sua tela. Essa questão de resolução, tipo de 1920 por 1080, são uma quantidade de pixels laterais e de altura que tem da sua tela. No Photoshop, quando vocês abrirem e vocês gerem zoom, vocês vão ver os quadradinhos. No Illustrator, não. No Illustrator, vocês veem apenas retas, linhas. Quanto mais eu der zoom, você vai continuar vendo linha. E assim por diante. Isso aqui é uma linha do Illustrator. No Photoshop, se você fizer uma linha, se fizer um design, ele vai mostrar os pixels, exatamente diferente do Illustrator. Então, são formas diferentes de trabalhar. Aqui, você trabalha mais com manipulação de formas, com manipulação de artes, mas bem específicas para criação. Então, normalmente, o pessoal usa Illustrator para desenhar, para criar logos, para vetorizar logos externas de outras pessoas. Então, assim, o Photoshop ele é específico para edição de imagem e para criação de imagem em efeitos especiais, claro. E o Illustrator está mais para desenvolvimento, digamos assim, para criação da arte específica. Ah, Lucas, mas por que você falou que antes você trabalhava com Photoshop e hoje você só trabalha com Illustrator? Porque foi aí, nessa questão de vetor, nessa questão de arte, eu vi que eu não precisava exatamente estar utilizando Photoshop. O que eu queria mais era passar a mensagem nas artes que eu fazia. Porque a gente que trabalha com centro acadêmico, a gente quer chamar a atenção dos estudantes, a gente quer passar o que está acontecendo. Pode falar do mínimo que você está fazendo, assim como o Caenc fez, a gente quer falar de alguma atividade que está acontecendo dentro do departamento, a gente quer divulgar uma festa. Então, normalmente, a gente não está ali divulgando os nossos trabalhos, as coisas, as artes, as imagens, não para mostrar tipo, o nosso talento em design gráfico. Não, é muito pelo contrário, é mais para mostrar informação. O design gráfico ele fica em segundo, ele está ali como suporte para a informação. E é uma coisa que tipo, eu vejo em algumas páginas ou perfis de centros acadêmicos também, de entidades, assim, eles focam muito mais em elementos visuais, em figuras, em quadradinhos, em coisas que chamem atenção, sendo que acaba não chamando atenção porque realmente importa, porque a informação é específica. De certo modo, o Illustrator ele trabalha muito mais a parte que você faz a sua arte, mas do jeito que eu faço, que é transmitir a imagem, ele sai bem melhor do que no Photoshop, até porque sai com qualidade relativamente melhor. Então, o que é que eu posso ensinar para vocês com relação ao design nas instituições de ensino, do centro acadêmico, entidades, empresa júnior, assim por diante? É que vocês foquem na informação, certo? Foquem diretamente na informação, no que você quer passar, no que você quer transmitir. Claro, elementos visuais são bem interessantes, você colocar, até para você incrementar na sua arte, até para você chamar um pouco da atenção. Mas a questão é que a informação tem que estar em primeiro lugar, ao invés dos elementos visuais. Os elementos visuais elas estão ali de suporte, para especificar mais sua mensagem. Vamos, por exemplo, falar que a gente quer dar um mini curso de mecânica. E aí eu vou lá criar a arte, mini curso, mecânica. Só um exemplo, tá, gente? Vou lá, coloco aqui no meio, tá? A mensagem está sendo passada. Ah, mas o que é que eu posso colocar? Eu posso vir aqui e colocar uma engrenagem como um suporte gráfico. Até porque quando a gente está passando no Instagram ou outras redes sociais, o suporte gráfico está ali para fisgar você rapidamente, de certo modo. Quando você está passando, você pesquisa informações que você adquire rapidamente. E normalmente palavras não ajudam muito.
exceto quando são palavras grandes e que tipo, dê para se ler rapidamente. E aí chama essa atenção. Mas, obviamente, o elemento gráfico, o elemento visual, ele é interessante para que você utilize, mas em segundo plano. Não dê foco nele, certo? Foco na mensagem, foco na informação. Tá ok? Bem, eu acho que eu já falei um pouco do que é possível com o Illustrator, que o pessoal utiliza para fazer quadrinhos, utiliza para fazer desenhos. Eu acho que eu tenho até que... Eu só pesquisei simplesmente no Google e tem algumas coisas que o pessoal faz em Illustrator. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Pronto, essas aqui são algumas coisas que o pessoal consegue fazer em Illustrator, são vetores, de certo modo o pessoal faz logo, faz desenho. Claro, esse aqui é bem mais específico, são níveis bem mais específicos. Mas, de certo modo, essa aqui é a capacidade do Illustrator. Você consegue realmente fazer isso no Illustrator, diferente do que o pessoal acha que só consegue fazer isso no Photoshop. Não, é possível fazer essas coisas no Illustrator. Claro, é um nível bem mais avançado, é para quem já tem uma formação e tudo mais. Mas, obviamente, várias dessas coisas, se você for estudando aos pouquinhos, desenvolvendo aos pouquinhos, você consegue facilmente, não tem preocupação, tá? Então, o que eu vou especificar aqui agora é com relação ao que é esse minicurso. Esse minicurso é para familiarizar vocês a ferramenta, para mostrar a vocês como é que a ferramenta funciona, tá? O que é que ele tem, o que é que ele oferece. E, tipo, eu não vou dizer que eu não vou ensinar vocês a fazer uma arte. Não, eu vou ensinar vocês. Agora, tipo, a questão é que eu não quero que vocês esperem que eu vou ensinar vocês a fazer, tipo, um quadrinho, um novo desenho um novo desenho da Cartoon Network. Não, calma, tá? Essas coisas levam um certo tempo e, tipo, uma coisa que eu posso sugerir a vocês, e até usei como base para mim, a minha experiência de vida com relação a isso, Illustrator, é que, tipo, no decorrer do tempo, quanto mais eu fui me familiarizando com a ferramenta, mais eu fui desenvolvendo minhas artes, mais eu fui tendo mais facilidade em fazer minhas artes. Ou seja, quanto mais eu sabia do Illustrator, mais fácil eu fazia as artes, melhor elas ficavam, e mais simples ou mais diretas elas eram desenvolvidas. Até porque, tipo, essas questões de, como é que eu faço um escudo de time? Essas coisas não é que você tem que aprender no Illustrator, de certo modo. Você aprende pesquisando em si, porque, tipo, é uma aula específica, é um momento específico com elementos específicos. Tá ok? São coisas bem específicas dentro dessa temática que devem ser feitas para você desenvolver aqui. Então, quero familiarizar vocês, primeiro, as ferramentas, o que é que a gente pode fazer, o que é que a gente pode desenvolver, para depois a gente já ir desbravando um pouco do que é o Illustrator, o que é que a gente consegue montar, o que é que a gente não consegue desenvolver, etc. Tá? Agora eu quero apresentar um pouco para vocês essa interface. Normalmente, quando você cria, ele vai criar um quadrado do tamanho que você desenvolveu. Vamos supor que eu criar o meu projeto agora, ele vai começar assim. Vai começar desse jeito, com a tela branca, dependendo da especificação que você colocar, se você for mais adiante. Mas essa é a tela de começo. Aqui do lado esquerdo, são as ferramentas que a gente utiliza. Seleção direta, laço, varinha mágica, caneta, curvatura, forma, shapes e tudo mais. Dessas aqui, o que é que eu posso falar para vocês que eu mais utilizo? Tá. Seleção direta, caneta, texto, linha, retângulo e prancheta. Tem muitas ferramentas aqui, vocês podem ver, todas elas são bem úteis, de certo modo, mas essas que eu falei são as que eu mais utilizo, tá? Para montagem de artes, e que, assim, simplesmente, algumas dessas ferramentas que estão aqui extras, elas podem ser substituídas por outras técnicas, digamos assim, mas elas, de certo modo, estão aqui para facilitar, não vou negar. Aqui do lado direito, vão aparecer algumas janelinhas para vocês. Não sei se vai estar exatamente assim, talvez esteja dividido pela metade, tem alguma outra aqui embaixo. Mas vocês têm que focar em duas janelinhas que são bem importantes para a produção gráfica. Camadas, tá? Assim como no Photoshop, o Illustrator ele funciona em base de camadas. Essa camada está abaixo dessa e esse elemento ele vai aparecer na frente desse. Tudo isso aqui, daqui para baixo, vai aparecer embaixo dessa arte. E eu vou mostrar aqui para vocês. Funcionalidade. Basicamente, a camada ele mostra tudo que tem no seu projeto. Tudo mesmo. Você pode organizar da forma como você quiser. Tudo isso aqui, se eu tenho 3 pranchetas, eu posso dividir o quê? Em 3 tipos de camadas diferentes e organizá-las especificamente. Então, se eu criar aqui um elemento novo, ele vai vir para essa camada.
Então, tudo isso pode ser organizado, vai da prioridade de vocês, vai de como vocês querem trabalhar. Tá ok? Mas voltando. Esse retângulo, ele está acima disso tudo. Se eu mover ele vai ficar na frente. Ah, mas eu não quero que ele fique na frente de tudo, só quero que ele fique na frente disso. Então, tipo, é tudo questão de controle de camada. Não é, tipo, ir nas configurações avançadas, não. É só questão de camada, você vê aqui, controla tudo bem direitinho. Cada camada dessa, ele vai ter esses olhinhos, certo? Que é a disponibilidade de visualização. Você pode tirar, você pode colocar. Vai ter esse segundo quadradinho, que é o bloqueio. A partir do momento que você bloqueia, você não consegue editar, você não consegue selecionar. Ou seja, isso é muito utilizável para quando você está fazendo um ato em cima da outra. Por exemplo, o que eu estava fazendo aqui. Se eu quiser, por exemplo, selecionar todos esses elementos aqui por seleção direta, eu não consigo, tá vendo? Eu não consigo porque acaba que eu saio movendo esse retângulo aqui de baixo. Então, o que é que eu faço? Eu vou lá, bloqueio ele e faço minha seleção e puxo tudo que eu queria. Então, tudo isso é para facilitar, de certo modo. Às vezes você está editando uma coisa que está aqui em cima, está redimensionando, está fazendo o que for com as ferramentas, e acaba caindo na camada de baixo. E aí você faz algo sem perceber, por exemplo, quando você está com muito zoom, você está aqui, você às vezes nem tem noção que você está mexendo na camada de baixo. Ó. Ela está selecionada, mas aqui não tem nada, de certo modo, que você consiga ver que ela está selecionada. Ou seja, eu só vou saber aqui pela camada. E normalmente, quem não gosta dessa janela aqui de baixo faz o quê? Oculta. Então, de certo modo, essa ferramentazinha do cadeado ela é bem essencial para evitar que essas coisas aconteçam. Terminou uma base do sua arte, vai lá, bloqueia, e você está livre para mexer nas outras. Tá bom? Outra coisa que tem, esses quadradinhos aqui são exatamente seleção. Dependendo da forma como você organiza seus elementos e sua arte, você pode acabar selecionando tudo. Por exemplo, o que eu fiz aqui. Eu dividi essa parte aqui em redes sociais. Isso é um grupo de todos os elementos que estão aqui dentro. E aí tem subgrupo, que é só do LinkedIn, só do Instagram. Então, dependendo da organização, você utiliza esses quadradinhos aqui para selecionar. Você seleciona a camada toda, você seleciona só um elemento. Então, ó, aqui eu já não consigo, tá vendo? Porque está bloqueado. Então, essa é a funcionalidade da camada. Ah, gente, acabei criando camada demais e eu quero deletar. Vem aqui. Simples. Quero criar um novo, aqui embaixo também, certo? Tudo aqui, ó. Tem subcamada também dentro de uma camada, e assim por diante. É bem intuitiva essa parte de camada, certo? Não precisa achar que é um bicho de sete cabeças. Mas normalmente, as pessoas se confundem e ficam procurando como é que faz para mexer um elemental, mexer elemento Y. Então, tenham em mente que a base de todo o Illustrator, de toda a produção gráfica, é essa aqui, camadas. Ela é essencial para o seu controle de arte. E a segunda são propriedades. Toda vez que você seleciona um elemento, vou selecionar só esse. Tá? Você clica em propriedades e vai aparecer tudo que tem desse elemento que você está utilizando. Esse aqui é um texto que eu utilizei. Como vocês podem ver, ele aparece caractere, tamanho do caractere, e ainda tem mais, aparência, tamanho da forma. Esse aqui é o eixo que você trabalha, o parágrafo dele. Ah, mas isso aqui aparece em todos? Não. Se eu criar, por exemplo, só o retângulo. E aí o retângulo, ele tem essas configurações. Ele está nessa posição X da sua arte, tá? E nessa posição Y também dessa sua prancheta. Saiba que essas posições todas que estão aqui, elas são relacionadas à sua prancheta, exceto o L e o A, que são largura e altura do seu elemento. Eu vou falar isso um pouco adiante quando a gente for falar de formas. Mas ele também tem aparência, tá? Tem preenchimento, tem traçado. Nesse aqui ele só tem o traçado externo, tamanho, opacidade. E tem ações rápidas, que aí também eu vou falar um pouco adiante, mais questões de organização, de alinhar e tudo mais. Outra coisa também é que vai aparecer aqui em cima, se vocês estão vendo. São também propriedades dos elementos que estão selecionando. Tá? Aqui, principalmente eles são bem importantes para a sua organização visual da sua prancheta. Você pode alinhar à esquerda, você pode alinhar centralmente, você pode alinhar verticalmente e horizontalmente. Então, se eu quero aqui, mas eu quero centralizar ele. Vou aqui e centralizo. Ah, mas eu não quero que ele fique centralizado
com base na arte. Eu quero que ele fique centralizado só com base na seleção que eu fiz toda por completo. Selecionei tudo isso aqui e eu quero que nessa seleção tudo fique centralizado nessa seleção. Aí eu venho aqui, ó. Ele tem essa ferramentazinha aqui, chamada alinhar prancheta. Tem alinhar a seleção e alinhar o objeto-chave. Tudo isso com base na seleção que eu tinha feito. São coisas básicas que vocês vão pegando jeito com base de organização. E também tem alinhar o objeto-chave, você seleciona um objeto específico na qual os outros elementos vão se alinhar. Da mesma forma, em tudo centralizado a esse elemento. Ou tudo no mesmo nível desse elemento. E assim sucessivamente. Isso aqui também são propriedades que vão aparecer, não vão aparecer todas como aparece na janela. Eu quero, por exemplo, produzir uma arte com vocês, uma inicial. Tá? Vamos supor que eu quero falar agora fazer uma arte gráfica para falar sobre a manipulação de ferramentas do Illustrator. Então, vou vir aqui, vou utilizar essa outra prancheta. Vou criar do zero, gente. Porque isso aqui... O que é que eu estou utilizando agora? Então, eu estou utilizando a ferramenta retângulo, certo? Que é uma criação de forma dela. Eu apertei o atalho M, se vocês estiverem utilizando agora, se vocês quiserem anotar, o atalho dela é M, tá? Ele vai oferecer as propriedades seguintes, largura e altura. Essa prancheta aqui, ela tem um tamanho de 1920 por 1080. Então, eu vou utilizar esse tamanho para usar como plano de fundo. Por quê? Porque a gente não consegue editar o plano de fundo de uma prancheta. A prancheta em si, ela tá branca aqui, mas quando a gente for exportar a arte, ela vai estar transparente. Então, tipo, se a gente quiser botar cor, a gente tem que alterar as configurações. Então, normalmente, como a gente faz, a gente põe uma camada de base, um plano de fundo. E é o que eu vou fazer agora. Criei esse retângulo, vou botar uma cor, essa cor aqui, sólida. Tá. E aí eu quero alinhar ela à minha prancheta. Eu venho aqui, certo? Ele vai aparecer esse quadradinho, às vezes não aparece as opções de alinhamento. Alinha a prancheta, centraliza verticalmente, ou horizontalmente e verticalmente. Pronto. Toda a minha prancheta está selecionada, ela está escolhida e ela está preenchida com o plano de fundo que eu acabei criando. Tá? Nesse plano de fundo ele vai ter várias opções para você modificar. Traçado, preenchimento, largura e altura e outras coisas específicas que eu não vou falar agora, mas depois eu vou desbravando com vocês. Como eu só quero ele de plano de fundo para nossa arte, eu vou deixar assim, tá bom? Aí agora eu venho aqui em camadas, tá? Ele tá aí na F2, na nossa arte. E eu vou lá e travo para fazer a minha arte poder editar em cima e adicionar elementos gráficos. A gente vai fazer, por exemplo, uma arte de manipulação das ferramentas. Eu quero falar sobre a ferramenta gradiente, por exemplo. Tá? Então, vamos supor que a gente vai fazer uma arte e aí o que a gente precisa fazer é colocar um texto. A ferramenta texto ele é utilizada pelo atalho T. Okay? Puxando o atalho T, o que é que você pode fazer com ela? Você pode criar uma janela de texto, clicando e puxando. Ele vai preencher automaticamente, certo? Ou você pode só clicar e ele vai criar uma janela automática nesse tamanho específico. Qual a diferença dos dois? O texto, esse agora que eu criei, ele está livre para você digitar o que você quiser. Ele vai indo. Vocês estão vendo, tá? A caixa de texto é diferente. A caixa de texto, você delimita o espaço de trabalho do seu texto. Ou seja, tudo que eu criar, tudo que eu colocar, ele vai estar delimitado com base no tamanho do texto. Ele vai especificar, por exemplo, o ajustamento da linha e assim por diante. Se eu colocar uma palavra, ele vai higienizar, se ela for grande demais, para ela descer no parágrafo. Então, tudo isso ela faz automático com a caixa de texto, diferente do texto normal, quando você só clica. Então, você só clica, texto simples, direto, sem quebra de linha. Texto puxando, delimitando a área, é delimitado já, tá? Então, eu quero utilizar essa em específica e vou colocar aqui gradiente. Vamos falar sobre
ferramenta gradiente. Nessa arte a gente vai desbravar a ferramenta gradiente nessa arte específica. Esse texto, ela tem as suas propriedades em específico. Então, tem caractere, tem o tipo de caractere, tem tamanho, tem o kern entre as letras, né, a distância entre as letras, o espaçamento também entre elas, a distância entre linhas, tá? Tem mais opções, como vocês podem ver, altura da fonte, largura da fonte, rotação. Eu não uso todas elas, até porque algumas causam efeitos bem distorcidos das fontes, mas essas alturas aqui são propícias para vocês utilizarem. Eu vou utilizar a fonte que eu estava utilizando recentemente, que era essa fonte aqui, tá? Para ficar padrão. Vou deixar ela padrão, ela está aqui, centralizada. Agora eu quero mudar a cor dessa minha fonte. O que é que você pode utilizar? Você pode vir aqui, nesse lado esquerdo vai aparecer esses 2 quadradinhos, tá? O que é que esses 2 quadradinhos são? O preenchimento e o traçado. O que tiver por cima é que você vai estar manipulando a cor especificamente. Tá vendo? Isso aqui é o preenchimento, então eu vou aqui, altero o preenchimento e vou botar branco. Mudou a cor da minha fonte. Ah, mas eu quero colocar um preenchimento ou colocar um traçado amarelo. Só um exemplo. Ele não apareceu. Não apareceu, até porque o tamanho dele é exatamente bem pequeno comparado ao tamanho da arte. Dá um Ctrl 0 e vai mostrar aqui, tá? Então, essa fonte específica, ele tem essas falhas assim de texto, vocês podem ver, e o traçado aparece dessa forma. Aí vocês forem aumentando, ele vai especificando o tipo de traçado. Mas como a gente não vai utilizar traçado agora, eu vou deixar uma bem simples. Essas ruas aqui são específicas. Ah, mas eu quero que só tenha o traçado e não tenha o preenchimento. Essa ferramenta aqui, esse símbolozinho das setas, é o Shift X, ele faz essa variação. E aí ele troca a cor que estava no preenchimento para a cor que está no gradiente. Se o preenchimento tivesse preto, como está agora, e você inverte, ele vai invertendo, ó. Exatamente para facilitar. Se você fez um design, você preferia só tracejado do que preenchido, você pode utilizar dessa ferramenta. Vamos trabalhar com ela assim, só para ver se fica mais interessante. Com a fonte desse jeito, você pode redimensionar, tá? Especificamente assim, só que assim você dimensiona o estilo dele também. Tá? Então, de certo modo, você não tem como redimensionar desse jeito, quando você clica nele, redimensionar, sem alterando a caixa de texto. Até porque eu falei, ele não é uma caixa de texto, ele criou uma forma específica da fonte, e tudo que você digitar, ele vai criar esse espaço, e aí você só modifica esse espaço. Ah, mas como é que eu consigo selecionar esses itens, esses elementos gráficos para redimensionar? E aí que vem uma das primeiras ferramentas essenciais para vocês ficarem utilizando de atalho muito rapidamente. A tecla V, ele faz seleção comum, seleção de elemento. Não sei se vocês estão vendo, eu selecionei aqui minha fonte, apertei V, selecionei aqui. O A já é outro tipo de seleção, ele nem seleciona direito, tá vendo? Mas eu vou mostrar aqui especificamente na base. O A, tá vendo? Ele seleciona. Só que ele não mostra nada além disso. Por quê? Porque ele trabalha com os pontos dessa arte em específico. E o texto não tem esses pontos. Por quê? Porque ele é um texto, é um formato texto. Dentro do Illustrator, existe o formato texto, existe o formato imagem. Você coloca a imagem aqui, ele vai ter só aquele formato. Existe o formato formas, como essa daqui. E aí você pode manipular a estrutura dessa forma que você criou. Eu quero que essa ponta, ela não seja assim. Eu quero que ela seja especificamente assim. Tudo isso você cria com a tecla A. Você modifica aqui, tá? Vocês fazem tudo isso por essa ferramenta. Você vai ter que ir no ponto específico que você queria e
editá-lo. Apertando V, eu tenho a seleção dele completa, venho para cá e centralizo. Tá bom? Então, normal. Travei aqui para regular. Alinho. Vamos falar da ferramenta gradiente. Já que a gente aprendeu essas duas ferramentas de modificação, de seleção, a seleção normal e a seleção direta, que é a letra A gente vai ter em total manipulação do nosso objeto em específico. Para mostrar um pouco a vocês com relação ao texto, o que é que ele faz, essa seleção específica faz com a caixa de texto, né, vou botar aqui gradiente. Vou até melhorar. Ferramenta gradiente. Aqui eles estão juntos. Eu não dei espaço. Não dei espaço. Eles estão juntos. Vocês podem ver. Quando eu vou selecionar, aperto a letra V e clico nessa caixa de texto, a gente pode redimensionar que nem o texto comum. Só que, ó, vocês podem ver que ele não modifica o tamanho do texto. Ele só modifica o espaçamento do texto em específico. Então, isso é muito importante para vocês quando vocês quiserem criar informações. Eu quero criar informação, mas eu não quero que ele fique numa caixa de texto. Eu quero depois poder aumentar o tamanho dele, né? Fazer desse jeito, expandir, puxar para um lado, puxar para o outro. Você não pode criar uma caixa de texto. Você cria só um texto normal. Você só clica. Quando você aperta T, você vem cá, só clica. Ele já vai aparecer assim. Só uma explicação. Voltando um pouco à ferramenta de seleção normal, outras coisas que eu posso ajudar vocês eu quero redimensionar essa imagem, mas eu não quero que ele perca a proporção. Porque quando a gente faz isso, a gente acaba perdendo proporção. Aí tem gente que normalmente não tem conhecimento desses atalhos, faz bem precisamente para não ficar, acaba que perde. Né? Consequentemente, você perde até por causa da precisão dos mouses. Então, o que é que eu recomendo? Você vai lá, selecionou o eixo que você quer modificar, você vai lá e Alt, e você mantém proporções diretas, tá vendo? Que eu estou puxando para cima, mas ele vai e aumenta para baixo também. Ou manda para os lados, ele vai e aumenta para os lados. E o Shift, ele mantém totalmente a proporção com base no eixo que você está puxando. Tá? Todos os pontos ele faz isso. Ao mesmo tempo, em rotação, o Shift ele mantém o nível de variação de 45, 45. Mas normalmente você pode fazer isso, independente do que for. Se for solto. E nas propriedades, você tem essa forma. Por exemplo, se a gente alterar aqui a largura para 1000, ele aumentou, mas ele manteve a proporção. Não sei se vocês viram. E tudo está relacionado com esse símbolozinho aqui, essa correntinha. Quando ele está ativado, assim, ele vai manter a proporção, ligando do largura e da altura. Você pode alterar a altura, você pode alterar a largura. Mas se ele estiver desativado, se eu, por exemplo, mudar para 2000 ou para 200, ele fez isso, ele não manteve a proporção. Então, sempre é importante olhar essa ferramentazinha aqui na sua propriedade para ver se você está, por exemplo, querendo editar por aqui e está mantendo as proporções específicas. Não sei se vocês perceberam também, com base na seleção direta, ele aparece esses quadradinhos. O que são esses quadradinhos? É o ponto âncora, certo? É o ponto de referência. Que eu chamo especificamente de ponto âncora. Até para vocês. Esse ponto âncora, ele, de certo modo, ele diz a você a especificação desse ponto com base na sua prancheta. O meu ponto central dessa arte, ele está nesse ponto X e nesse ponto Y. Tá? Mas eu quero que o ponto central dessa arte ele fique exatamente centralizado. Já não basta você fazer por aqui pelo alinhamento, né? Ele vai lá, centralizou. Mas eu quero que o Y seja 300. Eu quero que o Y seja 200. Você digita tudo aqui para você ser mais organizado, para ser mais rápido até, e até você ter noção de espaço da sua arte. Vou botar aqui 150, para ficar aqui em cima e a gente vai desenvolvendo a arte. 150 no Y, ok. Mas eu quero que apenas o lado esquerdo esteja exatamente nessa ponta. Ao invés de esperar uma guia aparecer aqui e assim por diante, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, definir o ponto de âncora como lado esquerdo, sendo qualquer um desses três,
E aí a gente varia o x, assim como no plano cartesiano. Ponto zero. Ele está especificamente para a ponta esquerda. E eu vou deixar desse jeito, tá? Para que a gente tenha noção que a arte vai ser assim. Eu vou colocar com aqui para vocês. Coloca 50 para ter um pouquinho de espaço. Pronto. Esse aqui é a nossa posição no plano da nossa prancheta com base nesses pontos âncoras. Do mesmo jeito que você quiser redimensionar e você estiver procurando um ponto âncora, por exemplo, eu quero que esse ponto, eu quero aumentar a largura desse texto, mas eu não quero que ele aumente para o lado esquerdo, né? E ao invés de eu ter que vir aqui e fazer isso, e ficar muito impreciso, questão de tamanho e tudo mais, vocês podem ver que ficou um número bem quebrado. Isso aí vai de interesse de cada um, vai como vocês quiserem. Mas isso é muito importante para quem mantém padrão de arte. Você vai, reduz e tudo mais, você mantém um padrão de arte de tamanho, você vem aqui, especifica o ponto de saída de tamanho. Eu não quero que ele venha mais para cá, certo? Eu quero que ele fique fixo aí. Então você define ele como ponto esquerdo aqui, define ele aqui, e aí você quer aumentar a sua largura para 2000, ou para 2000, por exemplo. Ele vai e cresce para a direita, tá? Então você acaba preservando a posição desse ponto. Você preserva a posição desse ponto, ao invés de prejudicar e você tem que recolocar ele de novo pelos dígitos. Claro, não é difícil, mas é até um trabalhamento que vocês acabam tendo que fazer. Todos os pontos aqui você pode utilizar como ponto âncora para redimensionamento. Vocês já viram que eles já cresceram para o lado inferior direito. E assim sucessivamente. Então, tudo isso é bom para a organização da sua arte. É essencial que você faça uma arte organizada, é até mais agradável para a visão das pessoas. Tá, Lucas, agora eu quero... Já cansei da arte de seleção e eu quero fazer agora outras coisas. O que a gente pode colocar aqui de elemento? Sei lá, eu vou aqui criar um contorno. Tá? Mas eu tenho que desenhar a linha? Até que pode. Você pode vir aqui, ou na caneta, você vem aqui, define os pontos, apertando o Shift, gente, não está dando para ver. A linha está aqui, essa linha vem... Como não está dando para ver, eu vou só alterar a cor do meu plano de fundo para não atrapalhar vocês. Deixa eu botar um vim para azul. Vamos dizer assim, vou botar... Só quero botar esse gradiente aqui na cor preta para vocês enxergarem direitinho. E aí, eu quero criar um contorno aqui fora, eu quero criar uma forma, algum desenho aqui fora, mas a minha ideia agora, que eu vou apresentar para vocês no arte que eu estou fazendo, né, é desenhar um contorno aqui fora, como se estivesse começando aqui, vindo aqui, vindo aqui, vindo aqui. E, tipo, não chocasse com o gradiente. O que a gente pode fazer? A gente pode vir na caneta, criar essa linha, tá? Aqui eu estou puxando ela, certo? Não façam isso. Comecem definindo o ponto, porque ele vai criar uma curva. Vocês vão lá na caneta, atalho P, clica aqui, e aí vai ter o próximo ponto para você selecionar. Mas o meu vai ficar torto. Calma, gente. Lembra daquele atalho que eu lembrei, ou que eu avisei. Shift, ele vai manter... tudo reto nos ângulos 45, 45, 45. Veio até aqui, clicou, próximo ponto. Clicou, próximo ponto. Clicou, próximo ponto. Terminou. Aí tá vendo que houve um corte aqui, o que é que aconteceu? Ele criou uma forma. Tá? Ele criou isso aqui. Ele criou com preenchimento. Mas eu quero só o contorno. Vamos retomar aquela ferramenta que eu tinha falado antes. Shift X. Ele vai lá e cria só o contorno. O contorno está pequeno demais para aparecer na tela. A gente vem aqui e aumenta, sei lá, põe 10. Vou pôr 20. Como está na mesma cor da base, vou só alterar para ficar preto também. Tá? Vou fazer uma coisinha aqui, mas eu explico já. Criei aqui, tá? E vou botar o traçado 10. Pronto. Criei esse traçado como plano. Só de enfeite mesmo. Mas eu não quero essas pontas quadradas. O que é que eu posso fazer? Aí vem as configurações de traçado.
Quando você cria um traçado, você pode manipular ele. Você pode vir aqui e definir os arremates, que são as pontas. Ele já arredondou aqui as pontas. Você pode deixar a junção arredondada também. Isso aqui, eu vou explicar em outra coisa, mas é porque isso define onde é que vai ser seu traçado. Se vai ser no meio da arte que você está acrescentando o traçado, se vai ser interna o traçado ou se vai ser externo o traçado. Tá? E aí tem outras configurações, se é linha tracejada, se aqui é tamanho do ponto da linha tracejada, assim por diante, a gente não vai utilizar ela, mas ele também pode criar seta, assim sucessivamente, tá bom? Mas beleza, criei o traçado, mas eu não gostei muito, porque eu queria que isso aqui fosse curvo, isso aqui também. A gente pode até fazer o quê? Criar curvas. Criar curvas, assim. Ah, mas também perde dimensão, e aí a gente vai ter que o quê? Reajustar. Colocar aqui. Então acaba sendo bem mais difícil se manipular dessa forma, até porque essa ferramenta de caneta, ela é feita para desenhar, exatamente, desenhar da forma que você quer. Assim como uma caneta específica, caneta de mão. Você vai desenhando os pontos e vai ligando e assim sucessivamente. Aí você pode definir curva, você pode definir preenchimento, como tem acontecido, você pode tirar, você pode colocar, você pode definir que um é curva, o outro não é, uma, e assim sucessivamente. Então, manipular a caneta, ela é muito mais... Manipular a caneta, a P, ela é muito mais específica para desenhar linhas que você quer ou formas do jeito que você quer. Eu quero desenhar uma forma que seja um triângulo, que pareça um mouse, do... Gente, não está parecido, mas é só um exemplo. Ou seja, ele cria a forma. Então, isso tudo é mais para quem quer desenhar do seu jeito, quem quer manipular do seu jeito. Assim, eu recomendo para quem realmente já tem prática, para quem já quer desenvolver algo, já utilizando a caneta. O que eu recomendo também vocês fazerem de início tá iniciando a caneta, tenta fazer todos os seus desenhos de formas quadriculares, sabe? Porque depois você ajusta, tipo, se você quer uma curva aqui, se você quer uma curva aqui, se você quer uma curva aqui específica, se você quer outra aqui, tá? Então, tudo isso você vai manipulando depois. Vocês querem utilizar a caneta? Eu super recomendo, eu acho bem interessante para quem tem habilidade e tudo mais. Eu já vou logo confessando que eu não sou o cara que desenha, eu não faço os desenhos, aqueles desenhos gigantescos ou coisas bonitas, mas eu consigo desenrolar algumas coisas e eu vou citar algumas ferramentas para vocês utilizarem no tempo com o Illustrator, até para facilitar a sua vida, e até porque não é problema, tipo, até se torna prático, de certo modo, você acaba fazendo a arte do seu jeito, do seu gosto, sendo direto com o que você quiser. Tá? Esse aqui também é a ferramenta curvatura, ele acaba adicionando curvas na sua forma. Então, assim, a ferramenta caneta ela é bem abrangente, você pode criar várias coisas do seu jeito específico. Mas a minha recomendação agora, que é a ideia de criar esse contorno com pontas curvadas, não vai ser criando pela caneta, e sim pelo shape, que é o retângulo. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou vir aqui, na ferramenta retângulo, tá? Assim, quando você puxa, ele já cria a forma, mas ele acaba sendo nas suas dimensões. Então, vamos voltar lá no atalho M, vocês vão clicar no ponto que você quer criar, e aí vocês vão definir o tamanho. Como eu quero manter a proporção, como vai ser uma borda de tela, vai ser 1920 por 1080. Mas ele ficou exatamente do tamanho específico da minha arte. E a gente vai aqui em alinhar para ficar centralizado. Da minha arte. Eu não quero aí, eu quero que seja mais interno. O que é que vocês podem fazer? Vocês vão naquele atalho de seleção que eu falei, clica no ponto que você quer modificar, só que agora você vai segurar o quê? Shift e Alt. Shift e Alt, ele mantém a proporção, mas o Shift mantém a proporção e o Alt ele mantém o dimensionamento em todos os lados, como vocês podem ver. Mas ele aí fica no mesmo tamanho proporcional à arte anterior. Digamos que fique aqui, que eu quero aqui. Ficou bem largo esse ponto aqui e esse ponto aqui. A gente estica, apertando o Alt, do jeitinho que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Se você quiser alterar aqui mais especificamente, a gente vai aqui na largura, você já põe 1000, 1700. Aqui na propriedade, lembre sempre de verificar isso aqui se está centralizado para você acabar não
alterando a proporção dele em outros pontos. Eu quero 1.700 por 800. Vou botar mais. 1.000 e 850. Pronto. Ficou desse jeitinho aqui, beleza. Ficou mais interessante? Isso vai muito da variação de vocês. E aí vamos tentar fazer essas pontas aqui se tornarem mais curvadas. Fazer tipo uma curvinha aqui e ser uniforme com o traçado que a gente está criando. E aí vem mais uma ferramenta de modificação de formas. Você vem aqui nas propriedades, na parte de transformar, vai ter aqui em cima também. Ele vai mostrar aqui, mas de certo modo é bem mais rápido aqui. Se vocês acharem mais rápido aqui, vai a critério de vocês, tá? Eu venho sempre por aqui, clico nesses 3 pontos, ele vai aparecer mais informações. Ele aparece as informações de altura e largura, vou deixar proporcional, de rotação, tá? Você pode ir aumentando aqui, diminuindo, assim sucessivamente. Gente, só uma coisa rápida, para vocês variarem tamanho e especificações em 10 por 10, vocês pressionam Shift, seta para cima, seta para baixo, seta para cima. Então, é mais rápido para facilitar os dimensionamentos que vocês estão fazendo. Isso aqui, ele vai definir o triplicante que você quer fazer. A gente quer algo arredondado de todos os lados. Vamos botar 100. Já criou algo interessante para a gente. Tá? Vou verificar aqui, 100. Mas eu vou só aumentar um pouquinho. Pronto. Desse jeito. Criei essa ferramenta. Criei isso aqui. Tá ok? Ah, mas eu quero tirar essa parte que está entrando em contato com o gradiente. Isso aqui é um traçado, como vocês estão vendo. Existe uma ferramenta chamada tesoura. Você aperta a letra C. Ela aparece aqui, se encontra aqui, junto com a borracha da faca. A tesoura. A tesoura, o que é que ela faz? Ela vai em qualquer elemento que seja tracejado, ela corta especificamente os pontos que vocês querem. Vocês vão ver aqui na camada. Ele criou 2 caminhos, tá vendo? Ele não apareceu. Aqui e tá aqui. Tirei isso, ele acabou criando do jeito que eu queria. Só desfazer aqui para fazer direitinho. Você vem aqui. Acabei criando essa especificação. Isso tudo é com base só em manipulação de formas. Vocês podem fazer isso com elipses. Vocês acabam criando, aí vocês definem especificamente o tamanho do traçado. Você inverte. Tá? Isso vai do gosto de vocês, como vocês querem fazer a arte. Uma coisa que eu estava querendo mostrar para vocês era esse tipo de tracejado. A linha interna, a linha externa, sucessivamente. Tá. Agora nessa ferramenta gradiente eu quero acrescentar mais informações. Ele vai lá na ferramenta texto. Aqui ele já selecionou o texto que eu tinha feito antes. Vai lá, lembrar de travar sempre, tá? Lembrar sempre de travar para quando a gente for fazer alterações aqui em cima, não acabar modificando. Agora eu quero colocar informações aqui dentro do quadrado sobre a gradiente. Eu não vou escrever, mas eu vou definir aqui a área. Vou deixar que ele preencha tudo. Pronto. Digamos que essa aqui é a sua área de informação. E você quer que seja aqui que tudo vai estar escrito, né? Então, tipo, tudo vai ficar aqui. E é isso, é simples, é básico. Não tem muito o que se fazer. Agora a gente vai ensinar um pouco vocês a ferramenta gradiente. Né? A gente já está falando dela, de certo modo, fazendo essa arte para ela específica. Gradiente, para quem gosta muito, para quem gosta de fazer como eu fiz aqui em cima, eu considero para mim uma das ferramentas essenciais do visual. Por quê? Artes planas, assim, tipo, com fundo de uma cor só, coisas simples, elas funcionam, mas acaba se tornando simples demais. Mas e aí vai do critério de cada um, de como vocês acham melhor, de como vocês querem passar a informação. Mas ao meu ver, de uma opinião bem pessoal mesmo, fundos de cores sólidas, elas atingem menos as pessoas. E eu senti isso depois que eu fiz uma transição de gestão,
em que eu deixei de utilizar fundos sólidos e passei a utilizar fundos gradientes. Por quê? Eu vi que os fundos gradientes chamavam mais a atenção das pessoas, e as pessoas comentavam mais. Eu simplesmente fazia artes com fundos gradientes e utilizava só o sistema de informação bem rápido. Esse esquema aqui, tá? Gradiente, informação, colocava um fundamento aqui e outro ali, e acabou. Então, eu recomendo muito vocês aprenderem um pouco a questão da ferramenta gradiente, para ele já utilizando, para ele já modificando o plano, e a gente vai modificar o plano de fundo. Vou criar um shape novo, tá? Uma forma nova. Vou criar uma elipse L, vou botar 500 por 500. Aqui, nessa ferramenta, nesse shape, ele tem suas propriedades. Você pode visualizar aqui, tá no preenchimento, traçar também aqui, você clica, aí vai aparecer a cor e tudo mais. Aqui você modifica a cor, você vem aqui no misturador e tudo mais, você faz do jeito que você quiser. Eu não gosto de utilizar muito por aqui porque ele é bem limitado, mas eu vou falar depois um pouco como é que eu faço. Você vem aqui do lado esquerdo e já aparece essa janelinha, que é mais específica. E aí você pode personalizar do seu jeito, da cor que mais lhe agrada, tá? Vamos supor que eu quero esse roxo, lilás, mas eu tenho um problema com visualização de cor, gente. Perdão. Eu botei dessa cor, tá? Mas eu não quero só ela, eu quero que seja gradiente para outras cores e com essa cor como um azul. Aqui tem os 3 tipos de predefinição que você vai fazer, tá? Você tem o preenchimento, tem o traçado, e aqui embaixo tem os 3 tipos de cor que esse especificado vai tomar. O traçado ele não tem nada, tem nenhum, que é o barra. Tem um gradiente, você pode colocar, ele está com um traçado gradiente, e tem um traçado sólido, que é com sólido. Vou voltar aqui para o nenhum e vou alterar apenas o preenchimento. Eu quero um preenchimento gradiente, e aí ele vai abrir essa janelinha para vocês. Ok, gente? Essa janelinha fica aqui do lado direito, tá? Onde fica essas outras caixas de cores, pincéis e tudo mais. Ele vai abrir essa janelinha, gradiente, e aqui tudo personalizável, tudo. Se o gradiente você quer linear, se ele é radial, vocês vão vendo, ó. Se ele é você que faz a forma livre, e essa forma livre é bem mais específica, porque é você que acaba construindo, e acaba definindo os pontos, então mais trabalhoso ele, mas assim, para quem quer treinar em casa, para quem quiser avançar nisso, sinta-se livre para mexer nessa parte. Eu não costumo utilizar muito porque fica muito solto. Eu utilizo muito a radial, tá? Essa linha aqui eu falo já sobre ela, tá? E aqui tem a angulação do gradiente que vocês estão fazendo, ó. Vocês já aumentam que ele está girando. No momento que eu vou aqui. E aqui embaixo são as cores que você vai utilizando. Quando você clica aqui, logo na parte inferior, acaba criando um ponto de cor a mais. Para quem já mexeu o gradiente no PowerPoint, é bem parecido, tá? Você clica nele, deleta, deixa eu deletar esses que eu criei. Ou seja, são 2 cores a mínima, tá? E em cima é o seletor de gradiente, dele define a intensidade do gradiente. Vai aumentando aqui, aumenta aqui, sucessivamente. E aqui é a localização desse ponto. Vou botar em 50% para ficar ok. Eu venho aqui, quero modificar essa cor, clica 2 vezes, vai aparecer a caixinha de ferramenta. Ou você pode vir aqui no seletor de cores e botar uma cor específica que está aqui, pronto. O gradiente que está aqui. Nessa outra aba, a gente clica, vem para cá, e aí vai começando a modificar, certo? Do jeito que a gente quer. Puxa, mais. Pronto. Ficou mais ou menos assim. Ou seja, é simples a ferramenta de gradiente, ela é bem intuitiva, ela é bem rápida. Você não precisa fazer muita coisa aqui, você vai alterando, vai diminuindo, então não tem dificuldades com a ferramenta de gradiente. Eu recomendo vocês utilizarem, tá bom? Mas outra coisinha, a última, que até para ajustar da forma que você quiser, é você clicando aqui, tá? Quando você está na V e só alterando no atalho V, na seleção direta, na seleção normal, ele vai estar desse jeito, com essa borda aqui, que é da seleção normal. Vocês apertam aqui, ó,
na ferramenta gradiente. E aí define o ponto de gradiente que vocês querem, onde quer que comece, onde quer que termine, angulação. Assim sucessivamente, se você quiser aqui do meio, se quiser aqui. Então, tipo, tudo isso aqui permite que você crie uma gama de possibilidades e tipo, você vai variando do jeito que você quer, do jeito que você gosta. Tá? Quando vocês abrem para modificação a cor, ele vai aparecer, normalmente quando ele está preto e branco, ele aparece aqui, escala de tons de cinza, tá? Não sei se vocês estão vendo. Tipo, se aparecer assim, não se assuste, você só vem aqui em cima e clica no tipo de cor que você quer realizar. Normalmente a gente trabalha no RGB, mas tem outros e fica a critério de vocês. O RGB é mais comum. E aí você vai alterando por aqui, do vermelho, do verde e do azul. Esse site que eu vou recomendar a vocês, ele dá em hexadecimal, os 2 tons. Eu vou abrir aqui para vocês e vou mostrar como é que funciona ele. Como vocês estão vendo, eles têm vários tons de gradientes, tá? E aqui embaixo, às vezes ele só dá o CSS porque tem muitos tons, mas todos eles aqui, ó, você pode utilizar, você vai lá, copia. Deixa eu pegar esse. Aqui. Vou colocar aqui. Vem aqui no hexadecimal, vai, cola, dá Enter. Pronto, já gostei assim. Normalmente, que era uma coisa que eu deveria ter falado logo no início, quando você cria um arquivo, você não define o sistema de cores dele, ele vai vir, como eu falei, no tom de cinza. Tá? Vai vir nos tons de cinzas, aquilo que eu tinha mostrado. Ele não vai aparecer na RGB, a não ser que você venha aqui, clique, altere e venha só por aqui. Mas através da normalmente ele vem por tons de cinza, como eu tinha falado. Em alguns tipos de arquivo, como vocês podem ver aqui na parte superior, eles vêm com o RGB, o sistema de cores RGB. Outros vêm com CMYK. Normalmente, esses arquivos que vêm com esse sistema de cores é arquivos que vão para impressão. Tá? É outro tipo de variação de sistema de cores. Vocês podem obter o mesmo tipo de cor, não tem problema nenhum. Certo? Só que acaba que não aparece a janelinha do hexadecimal, e aí você não vai ter essa liberdade. Então, sempre recomendo vocês, se vocês quiserem entrar no modo avançado de criação de arquivos e projetos, vocês irem no RGB, tá bom? E já irem modificando por aqui, porque ele já apresentou o hexadecimal para vocês, tá? Bem, gente, essas aqui são as ferramentas bem básicas que vocês podem fazer. Já dá para construir muita coisa, vocês têm noção delas. O que eu recomendo é que vocês peguem essas ferramentas que eu falei, essa de seleção e tudo mais, porque essa de seleção normalmente depende do usuário, ele vai aparecer os pontinhos todos que tem na sua forma específica. E normalmente isso depende do tipo do software que você está utilizando. Na minha versão, eu ainda não configurei para ela aparecer os pontinhos, tá? Se você clicar com a seleção direta na forma e tudo mais, ele vai mostrar os pontinhos específicos para você editar cada um deles e assim por diante, ok? Eu recomendo, se vocês quiserem praticar em casa, depois, ou estiver praticando agora, vocês irem tentando formar, por exemplo, tentem fazer uma interface para vocês, assim, uma apresentação, onde vocês colocam um símbolo que vocês quiserem, que vocês gostarem, tá? O nome de vocês, o que vocês fazem, e se vocês quiserem precisar imagens e PNG e colocar aqui, coloca para formar isso aqui. Mas tentem construir tudo isso aqui que foi feito nessa interfacezinha aqui, eu construí do zero, só usando quadrado, retângulo e letras e texto, tudo isso aqui, e o gradiente, obviamente, para fundo. Ah, mas eu quero colocar mais uns elementos gráficos como círculos, e aí eu quero que ele seja da cor branca. Esse aqui eu quero que ele seja branco. Aí vai aparecendo aqui, coloca o outro, sucessivamente. Então, tipo, vocês vão criando esses elementos e vão definindo no perfil que vocês gostam de trabalhar, que vocês gostam de criar. Isso vai muito de vocês. Não é para vocês se preocuparem em fazer uma arte bonita e coisas demais. Não se preocupem com isso agora. Só tentem construir uma apresentação de vocês. Vocês quiserem, assim, só tentem construir uma apresentação básica. Essa sombra aqui, não se preocupem, eu ainda vou falar um pouco sobre ela, mas é questão de efeitos, se vocês quiserem explorar já, se vocês quiserem atrás de explorar e editar, tá? Vocês vêm aqui em efeito, clica no objeto que você quer editar, por exemplo, efeito,
Vou botar aqui em arco, por exemplo. Aí você pode ir editando e tipo, tudo isso é questão de efeito, tá bom? Se vocês quiserem já ir explorando por conta própria, eu vou falar de alguns deles amanhã. Tem vários aqui, sintam-se à vontade, porque é assim que a gente acaba aprendendo, tá? Eu quero introduzir vocês a ferramenta do Illustrator, porque, tipo, querendo ou não, a gente acaba se distanciando da ferramenta por não saber o que é e achar que o Photoshop é que faz tudo, tá bom? Recomendo que vocês utilizem essas formas, utilizem retângulo, utilizem círculo, se quiser tem polígonos também, tá? Aqui mesmo na ferramenta da elipse, do M e do retângulo, vocês clicarem com o botão direito, todas elas vão ter opções extras. Elipse, retângulo, polígono, e aí, ó, que quando você cria, ele define em quantos lados, o tamanho e assim por diante. Façam isso que eu pedi. Esse símbolozinho aqui, eu fiz também utilizando formas. Isso aqui foi um... Vou até mostrar, fazer de novo isso aqui, para vocês verem como não é nada muito difícil. Aqui, ó, criar um quadrado, fazer o do Instagram, por exemplo. Criar um quadrado, invertir para fazer só o traçado. Deixa eu definir o tamanho dele aqui como 50. Definir um traçado, vou aumentar esse traçado. 10 não, vou botar 5. 5. E aí o que é que eu fiz? Ele precisa de pontas curvas. Onde é que a gente vai? A gente vai aqui, ó, procurar mais opções. Ou para quem quiser priorizar, vem aqui, ó, em forma e altera o raio de ponta dele. A gente vai colocando aqui, aumentando de 10 em 10. Vou botar 15. Vou botar 14. Não dei ESC, gente, como eu fiz agora, certo? Lembre sempre de apertar o Enter, que ele já vai e aceitar o ponto que você fez. Fiz aqui o quadradinho. Subir. Agora eu vou fazer o quê? O círculozinho do meio. Aperta L, vai lá no meio. Vai no meio, aperta, sei lá, 25 por 25. Vai no círculo. E aqui no meio. Tá. Ah, mas agora eles não estão centralizados. E aí que entra a ferramenta de centralização por seleção ou por objeto-chave. Eu vou utilizar por objeto-chave para vocês entenderem um pouco mais como é que ele funciona. O objeto-chave ele vai deixar um pouco mais intenso a linha dele, tá? E a linha centraliza os dois, tá? Você pode centralizar lateralmente, mas como é o símbolo do Instagram, no meio. Pronto. E falta só um pontinho. A gente vem aqui, 10 por 10. E aqui eu não uso o traçado, aqui eu uso o quê? O preenchimento. Tá grande ainda, deixa eu reduzir para 5. Bem. Então, tipo, tudo isso você faz por manipulação, tipo, é algo bem simples, tá vendo? Ao longo do Instagram, então, tipo, vão tentando desenvolver em casa com vocês. Uma pergunta que fizeram aqui, usar esse software para criar produtos, camisetas, monitores e canecas. Então, o que acontece? Uma coisa que eu tenho falado um pouco no início é que o Photoshop está muito direcionado à criação de efeitos visuais, de edição de imagem. O Illustrator ele não é realmente específico para a criação de camisetas, moletons, que é o que a gente chama de mockup. Mockup é você criar uma camiseta, por exemplo, um moletom, ter a base desse moletom e desenhar por cima dele para ficar no efeito do moletom, da camiseta, assim, do que você quiser. Quem faz isso normalmente, muito especificamente, é o Photoshop. Ele trabalha com edição de imagens, de sombras, de cores. Então, o Illustrator não é específico para isso. O Illustrator é mais específico para você fazer os desenhos, sabe? O que a galera faz quando vai fazer uma camisa? É desenhar as artes das camisas no Illustrator e depois do Illustrator eles passam a imagem pro Photoshop. Tá? Outra coisa, gente, que eu queria ensinar para vocês, se vocês quiserem fazer arte de vocês e exportarem, é como exportar. Arquivo, tá? Assim como qualquer outro programa que faz arquivos, você salva ele como o Adobe Illustrator, tá? Sempre é importante salvar como Adobe Illustrator para vocês poderem acessar depois. Mas, normalmente, o que o pessoal faz é exportar como, sucessivamente. O atalho que eu posso dar, que é exportar para a web, que é o Ctrl, Shift, Alt, S.
Ele vai abrir essa janela, vai aparecer a arte que você fez, tá ok? Sempre verificar como é que tá aqui. Se você quiser PNG, se quiser GIF, JPEG, PNG 8, eu sempre recomendo o 24. Tem esse ponto de transparência. Se você não fez nenhuma modificação no seu plano de fundo, tá? E quiser só o branco, você desmarca a transparência, mas já é um momento que quando tá aquele plano de fundo branco, você não colocou nada e a transparência estiver marcada, a parte de fundo vai ser transparente. Você só vai salvar o PNG tipo, e a arte sem fundo. Como vocês estão vendo aqui, ó, você pode definir também a cor de fundo. Largura e tudo mais. Sempre recomendo deixar a arte otimizada, tá ok? E só apertar em salvar e ele vai pedir para escolher o local para vocês fazerem isso, tá ok? Quando você abre uma imagem PNG no programa, precisa rastrear o bitmap. Então, aqui, quando você coloca a imagem PNG, ela não vem já rastreada, ela vem como imagem mesmo, no Illustrator. O que normalmente as pessoas fazem é, se você está fazendo a imagem aqui, quer exportar para levar para outro canto, você não salva como PNG, você salva como SVG ou como AI mesmo. Isso vai dar do ponto AI. Isso vai como, depende de como você quer, é como você quer trabalhar. A PNG, quando você coloca aqui, só vai aparecer com fundo transparente, ou só o elemento PNG em específico. E aí você precisa, de certo modo, fazer o traçado desse elemento. Então, eu vou levar agora uma PNG que eu fiz da logo do meu centro acadêmico. Pronto. Vocês estão vendo? Ele está bem definido, mas o que é que eu fiz? Essa arte aqui ela foi feita em alta resolução, mas ó, aqui já começa a aparecer as diferenças entre uma arte vetorizada e uma arte pixelizada. Isso aqui, normalmente, é quando vocês levam seu projeto do Photoshop. Ó, pixels aparecem. Tá vendo aqui, ó? Linha. Quanto mais você se aproxima, mais você consegue ver os detalhes. Isso aqui, você consegue transformar em vetor. Só que aí vai muito também da capacidade do desempenho de máquina. Você tem de fazer, até porque é errado, ele demanda muitas vezes da GPU para fazer esse processo de criar vetores de uma imagem PNG, mas é fácil. Você vem aqui, né, ele vai em propriedades e vai aparecer aqui embaixo, traçado de imagem. Você cria esse objeto traçado de imagem e vai aparecer essas opções. Normalmente as pessoas usam de alta fidelidade, ou quiser só 3 cores, ou usar aqui 3 cores vai ser algo mais rápido. Mas vocês estão vendo agora, ó, o tempo que ele leva para fazer, demora, até porque tem muitos elementos aqui, tem muita coisa específica e tudo mais. Isso aqui, a arte a logo do centro acadêmico, no tempo que eu foi eu que vetorizei ela não tinha vetor, só tinha PNG, e eu tive que ralar para fazer isso, vetorizei e modifiquei várias coisas, foi ponto por ponto. E deu muito trabalho, mas infelizmente o Illustrator ele não oferece essa estrutura de assim que você colocar o PNG, ele já vem tracejado. Como vocês estão vendo, ó, a imagem já foi vetorizada, ele criou um fundo, aí você vai aqui em propriedades do tracejar, abre o painel de traçado de imagem. Aí tem os tipos, né? Tem um avançado, você define a quantidade de caminhos, cantos, aqui vocês vão ajustando para ver como é que fica a arte para vocês. Você vai de pessoa para pessoa, vou aumentar aqui os cantos. Aí ele vai carregar tudo de novo, redefinir sua arte. Enfim, gente, isso aqui é um trabalho de como vocês preferem que seja seu trabalho. Outra pergunta que ele fez aqui foi para fazer montagens com colagens de ícones e fotos recortadas. Normalmente, eu recomendaria o Photoshop, tá? Porque você lá tem um controle de recorte, lá você consegue retirar fundo de algum elemento. Por exemplo, você tirou a foto de uma pessoa e atrás tem uma parede branca ou vermelha, você quer tirar essa parede vermelha. Lá tem a ferramenta específica para isso, que é a varinha mágica. Illustrator não trabalha com isso, ele trabalha exatamente com vetores. Mas aí você quer depois criar elementos mais bem renderizados para colocar nessa colagem. Você pode trazer sua imagem e colocar aqui e fazer sua colagem específica, mas claro, vai continuar com a mesma qualidade de imagem com ela em pixels. Tá? Acho que eu vou deixar aqui já algumas recomendações de ferramentas para vocês procurarem, até para vocês terem embasamento de inspiração. Um deles é o Canva. O Canva é exatamente a ferramenta que faz artes mais facilitada, certo? Ele tem muitos templates que vocês podem fazer. Então, sei lá, vou abrir aqui de marketing. Mas por que eu estou mostrando o Canva especificamente para vocês? O Canva ele já vem com muito elemento gráfico inserido nele, tá? Ele já tem de padrão.
tudo isso aqui é feito com elementos dentro do próprio Canva. Mas por que eu estou recomendando vocês verem o Canva? Para servir de inspiração. No início eu vim aqui para pegar inspiração de arte, entendeu? Tipo, eu vi uma arte aqui, eu achava bem interessante, aí eu pensava, vou fazer parecido, né? Como vocês podem ver, isso aqui, por exemplo, essa arte aqui, eu achei bem interessante, né? O que ele tinha e tudo mais, pronto, tá aqui, a imagem. Tudo isso é possível fazer com o Illustrator. E eu vou falar, por exemplo, aqui você pode criar uma forma de caneta, vai criando aqui os pontos, e cada ponto você vai modificando a curva dele, vai modificando, e dentro dessa forma você põe o gradiente, por exemplo, eu já ensinei hoje. Aqui também, que você pode fazer só um círculozinho grandão, puxa ele para o canto da sua prancheta, tá? E põe gradiente. Aqui só um retângulo, e você escreve em cima, aqui você só escreve. Aqui são duas imagens que você pode importar. E aí, por exemplo, eu quero botar uma foto, mas ela está quadrada e está redonda. Isso eu vou ensinar amanhã também, como modificar isso, tá? Mas é bem simples e bem básico, é rápido até de se fazer, tipo, não demora nem 30 segundos, tá? E aqui embaixo, dois círculos que vocês colocam. Pronto, vocês acabaram de fazer uma arte que, tipo, tá sendo direta, tá sendo explícita, o que é a mensagem que ela quer passar. Se você quiser colocar mais informações, você coloca por aqui, você coloca aqui, você vai ajustando. Então, tipo, a mensagem dessa arte, ela foi passada e ela acaba sendo bonita, entendeu? E, tipo, recomendo muito vocês utilizarem o Canva para pegar inspiração de início. Aqui também, tá? Por exemplo, essa aqui, deixa eu dizer como é que você pode fazer ela no Illustrator. Você pega a foto, tamanho original, põe como base, como o papel de parede que eu fiz lá, o retângulo, põe lá de fundo, certo? Ele pegou outro retângulo, colocou por cima, do mesmo tamanho, certo? Botou uma opacidade, diminuiu a opacidade para 30%, 40% mais ou menos. Foi lá, pegou um retângulo, colocou aqui em cima, e escreveu, colocou mais escrita aqui em cima, aqui foi uma linha, e aqui mais escrita. E aqui você pode fazer assim como eu fiz o logo do Instagram, vai fazendo retângulo por retângulo, tá? E assim sucessivamente, gente. Amanhã eu vou especificar um pouco mais as ferramentas, algumas coisas que eu fiz. Até talvez eu vou pensar em trazer algumas dessas artes aqui que estão no Canva e fazê-las para mostrá-los, como tipo, algo bem básico, algo que não tem muita dificuldade. Essa aqui, por exemplo, vocês podem ver algo bem mais artístico e tudo mais, mas vocês conseguem também fazer no Illustrator, tá? Mas essas coisas assim, tipo, bem mais específicas, como esse efeito de tinta, você tem que utilizar pincéis, e normalmente esses pincéis eles são feitos para Photoshop, claro, mas se você tiver um pincel já, uma imagem de pincel já no seu computador, em PNG, você pode exportar e já fica como um elemento gráfico. E pra galera que quer fontes bonitas e tudo mais, tem o da fonte. No site tem várias fontes assim para vocês baixarem, vocês pesquisam lá, tá? Algumas delas são a maioria delas são gratuitas, tá? Eu sempre recomendo ler o que é que tem nas descrições para saber se elas são permitidas para o uso de marketing e tudo mais. Algumas não são permitidas, mas a grande maioria então vocês pesquisam aqui pelo tipo e tudo mais. E tem muita fonte bonita mesmo para vocês usarem nas suas artes. E até como eu falei, o elemento principal da sua arte tem que ser, querendo ou não, a informação. E se a informação em específica, ela já não está tão chamativa, ela está tipo um Arial, uma Times, não chama atenção, gente, acaba que não chama atenção. Então, tipo, é sempre bom vocês terem uma fonte no computador de vocês. E agradecer mais ao pessoal do Kaenk que contou comigo para poder fazer esse mini curso com vocês.